Oi, gente, é o João novamente, a parte 2 da visão da corte ou do tribunal no céu. O que vocês estão achando? É bem legal mesmo? Então, o resumo seria que eu até tentei, agora enquanto estava gravando o vídeo, eu entrei aqui no Google, eu tentei visualizar um pouco assim de como essa corte parecia. Nós vemos que na corte de Deus tem 12 juízes, 6 de um lado e 6 do outro lado de Deus, Deus Pai, e que a juíza fica sentada, ou juíza, ou oficial fica sentada na frente do Pai. Está sentada ou em pé, tentei procurar, tentando visualizar o melhor possível, mas com certeza o que Maurício tem falado que ela está na frente dele. Essa aqui é do Brasil, eu tirei isso aqui do Google, não representa exatamente do jeito que acredito também que isso não seja no Brasil dessa forma, né? Então aqui, se você pode imaginar, o Deus Pai está aqui no meio, aqui atrás, tá? E tem, eu acredito, agora eu não sei, eu acredito que não nessa forma, porque a Maurício escreve que eles estão atrás, como no Brasil também, atrás de uma mesa, né? Então talvez seja 6 para esse lado, 6 para o outro, mas sinceramente eu não sei se tem esse horário fechado, assim, fechando em relação a principal. E logo aqui o pai está aqui atrás e logo na frente do pai está essa juíza onde ela está conduzindo a sessão. Então, bem interessante, é o máximo que eu podia achar. E do lado direito do pai, vocês viram que estavam eu não consigo lembrar o nome deles todo. E só vou dar uma passada rápida aqui, se eu não ver, a gente segue em frente, porque eu já falei sobre isso. Aqui está, do lado direito do pai. Então, quando você olha aqui, o pai está aqui, tá olhando para frente assim. O pai está aqui, a juíza da corte está aqui, e 6 do lado direito. 6 do lado direito do pai, vamos ver, eram Enoque, Abraão, Moisés, Davi, Elias e Daniel. E do lado esquerdo do pai, então, estava João Batista, Pedro, Tiago, João, André e o apóstolo Paulo. Incrível, né, gente? Muito incrível mesmo. Então, por aqui dá para você ter uma ideia ver como que a corte que era. Então, vamos seguir em frente, então. A juíza o juiz da corte vai começar a falar a razão do que eles estão presentes. A tradução aqui, ele simplesmente fala a juíza, da justiça, o anjo. O anjo que fala a juíza da justiça, mais ou menos não tem nem como traduzir isso direito, porque todos eles são juízes, né? Bom, em todo caso, vamos se dizer só então que ela é um oficial da corte, que é bem traduzido, bem perto mesmo. E ela é uma mulher, como ele falou, em vez de ser um homem. Uma mulher anjo. Ela falou então, em seguida, depois que tinha acabado tudo isso, ela falou: este é o resumo do caso trazido perante o Supremo Tribunal dos Céus de hoje. Então ela falou que o momento dos julgamentos finais do dia do Senhor deve ser decidido. Então aqui foi a razão deles juntarem, é que a corte vai decidir quando é que os julgamentos finais vai ter que começar a acontecer. Ela falou que o acusado é Satanás, está processando, declarando que o tempo do contrato de Adão terminou e ele deve ser autorizado a tomar posse da terra por um tempos e metade de um tempo, que é 3 anos e meio, como está escrito nas Sagradas Escrituras. Então nós temos aqui Satanás processando o céu, porque agora, de acordo com as Escrituras, ele tem que ter comando agora da terra. Então aqui está a razão, porque tudo isso está acontecendo. Ele levou isso para a Corte Suprema do céu para falar que a terra tem que ser dada a ele. Então vamos continuar, vocês vão ver isso aqui. Representando a Sagrada Defesa está o Senhor Yeshua. Jesus, o Messias, o Cordeiro de Deus. Com isso, Yeshua se levantou na mesa de defesa como o advogado geral da noiva da gente, o advogado geral da noiva do Messias na terra.
Ele estava representando os santos de Deus, ainda vivo em seus corpos na terra. Quando ele se levantou na mesa à esquerda, ele estava então do lado esquerdo perante o Pai, todos se curvaram e adoraram, aceitando aqueles na mesa, quer dizer, com exceção de Satanás da mesa dele. Havia um homem, isso achei bem interessante aqui, havia um homem muito bonito que ficou sentado com vários outros príncipes na mesa de Satanás. Eles não se mexeram a cabeça, o homem zombou quando eles adoraram Yeshua. Parecia o Obama, né? Lembra quando falou que mencionou o nome de Jesus, ele fez assim com a cabeça, com um filme que eu fiz. Aliás, representando a agenda do Lúcifer caído, agora chamado de Satanás, é ele mesmo, o acusador, mentiroso e enganador. Espero que essa não seja a fama de ninguém, não é verdade? Com isso, o belo príncipe, com um sorriso maligno, se levantou. É interessante, ele não quis, esse demônio general de Satanás, não quis mostrar a aparência dele, né? Então ele se configurou como sendo uma pessoa muito, muito bonita, um homem muito, muito bonito, né? Ninguém se mexeu. Houve silêncio no tribunal por cerca de 1 minuto. Então a senhora Justiça falou novamente, a senhora oficial da Justiça. Você pode se sentar agora. Finalmente ele fez isso com outro grunhido de desprezo. Será que ele foi o único que levantou aqui? Foi, hein? Ele se levantou antes da vez dele. É isso que o tribunal aqui ia falar também, né? Você senta aí e espera a sua vez. Finalmente, ele fez isso com outro gemido desprezou. Fiquei maravilhada que esse parece humano e realmente muito atraente de se olhar, embora não houve luz celestial nele ou ao redor dele. Ele é um demônio, né? Transfigurado como um homem de acordo com Maurício, bem de boa aparência. A acusação pode prosseguir, então a oficial da justiça falou. Com isso, esse homem se levantou. Agora é a voz dele se levantar. Ele estava vestido com um terno preto que tinha uma longa capa de vermelha que seguia atrás dele. Ele tinha dragões de ouro em seu ombro que foram construídos em sua capa. Ele era muito articulado e extremamente altivo. Eu fiquei doente no meu estômago quando ele falava. Não é verdade? Eu falei no outro vídeo que quando eu vejo coisas que não é de Jesus, de vez em quando você sente aquele negócio em você, você fala, não, isso não pode ser Jesus que está falando essas coisas, que vem dos profetas falsos. Então o Espírito Santo realmente faz isso em você, faz você sentir dessa forma, se você pede a ajuda de Deus para distinguir as coisas que são de Deus e que não são. O Espírito Santo realmente faz essas coisas com você. E aqui nós vemos Maurício tendo, assim que o homem falava, o demônio falava, sentia uma coisa no estômago. Ele andou de um lado para o outro lado da frente do tribunal, em passos largos, com o nariz no ar, bem orgulhoso. Isso me lembrou de uma pintura do que o Napoleão parecia, exceto que esse homem era muito mais alto que Napoleão. Ele começou sua longa acusação contra o homem caído. Ele parecia conhecer a Bíblia muito bem. Começando de Adão e Eva, ele começou a acusar Deus de fracassar com a humanidade em todas as gerações. Então aqui está um demônio que conhece muito bem a Bíblia, acusando Deus na cara dele, dos fracassos que Deus tem feito em todas as gerações. Claro, essa é a opinião dele. Ele começou com a estipulação, Adão recebeu exatamente 6.000 anos para governar a terra. Ele deu esse contrato para mim e eu o possuo. Eu tenho o direito de governar cada homem, mulher e criança que são meus pela livre escolha de Adão. O tempo está acima. Eu agora exijo. Quando sua mente fica corrupta, não interessa se você é humano ou espírito, né? Você sempre está corrupta para sempre, perante Deus Pai, ele falando dessa forma. Eu exijo que me seja dado o governo da humanidade
por meio do qual vocês chamam de filho da perdição. Esse é o filho da perdição que está escrito na Bíblia, né? O pessoal fala que é o Obama, pode ser quem aparecer aí, o anticristo, né? Isso é o que Jesus chamava ele, mas entretanto, o que esse demônio fala? Eu o chamo meu filho do homem. Eu tenho o direito agora de tomar o controle da terra por 7 anos. Dê-me agora. Então, o que ele tem falado aqui é bem claro, a tribulação vai acontecer por 7 anos. Então, ele quer, dá-me agora. Então, ele está exigindo que a terra e os seres humanos na terra sejam entregues a ele, Satanás, né? Esse é o advogado dele. Então, ele se sentou novamente por cerca de 1 minuto, houve um completo silêncio. O oficial de justiça, a senhora, então falou novamente, a defesa pode prosseguir. Yeshua, entendeu? Yeshua, eu vou até marcar o nome dele aqui. Yeshua, então, se levantou da mesa da defesa. Ele estava usando uma túnica branca com mangas azuis e vermelhas, com uma borda inferior e borda do pescoço, borda de pescoço de vermelho. Ele usava um pequeno diadema de diamantes sólidos, como uma coroa. Mais uma vez, quando ele se levantou, todos inclinaram sua cabeça diante dele em adoração. Com exceção, é claro, da mesa do demônio, da promotoria. Ele disse, em resumo, como o verdadeiro filho do homem. Lembra que Satanás falou que, o juiz de Satanás falou que ele era o filho do homem? Então ele está falando aqui, não. O verdadeiro filho do homem, eu tomei a pena de morte para cada geração de homem caído, incluindo aqueles nessa geração de colheita. Então esse é o nome da nossa geração, tá vendo, gente? Por isso que é bom você sair do jeito que a gente estuda, ver a Bíblia, a gente sai e vai para ver tantas coisas que é falado, que a gente aprende, não é verdade? Então, no céu, a gente, hoje em dia, a gente é conhecido como a geração de colheita. Tá aí mais uma coisa para o seu conhecimento, é muito interessante mesmo, geração de colheita. Eu também despi Satanás de sua autoridade sobre a igreja do Deus vivo. Seus portões não podem mais prevalecer contra ela, através da intercessão da minha santa noiva na terra. Tá, gente? Isso é você aí ouvindo esse vídeo. Espero que você seja realmente a noiva na terra. A igreja vencedora do Deus vivo foi concedida uma pausa por este tribunal para permitir a plenitude da colheita. Durante a última audiência sobre esse assunto, em 2015, 3 anos atrás, no tempo da terra. Então, aqui, eu vou até gravar aqui, antes desse período de tempo, então, teve uma sessão também, aqui é 2018, teve uma sessão em 2015, onde novamente foram falado quando é que esse tempo de Adão vai acabar e o tempo seja dado para Satanás. E daquele tempo, então, 2015, Deus Pai prorrogou por mais 3 anos para que mais pessoas possam ser salvas. Então, nós estamos aqui em 2018 e novamente perante o Pai e o nosso amado Yeshua pedindo mais tempo ainda para que mais pessoas possam ser salvas. Muito bacana o nosso Deus, né? Muito bacana o nosso Deus, é verdade. Porque eu falei na terra, como está escrito, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então o fim virá. Eu, pela autoridade das orações e intercessões da noiva, né? Toda vez que você ajoelha e você ora, aqui está o seu poder. Eu, pela autoridade das orações e intercessão da noiva, documentadas aqui nesse pergaminho. Então, toda vez que você senta para orar, o seu nome é escrito no pergaminho, nesse livro. Ele entregou o pergaminho ao Pai e a outra cópia dele para a mesa de acusação de Satanás. Eu peço à corte, Yeshua fala, eu peço à corte por uma outra medida de tempo para que a igreja do tempo do fim, para terminar e cumprir a promessa ao meu povo, como está escrito, que nenhum deveria perecer, mas todos, que são verdadeiros meus, é claro, têm a oportunidade de ouvir as boas novas do Evangelho e serem salvos
de perdição. Então aqui está a razão do porquê Jesus está pedindo mais tempo para o povo, que mais pessoas possam ser salvas da perdição. Enquanto falava, Satanás, o belo advogado, o homem, estava ocupado lendo o rolo para ver se realmente havia intercessão suficiente para impedir sua imediata apreensão da terra e para a tribulação começar. Então, aquele rolo que Jesus deu para o Pai para ele está lendo aquele rolo para ver se é verdade, se houve essa intercessão pela noiva aqui na terra. Ele estava consultando seus outros advogados diabólicos sobre isso, quer dizer, Satanás estava lá com aquele homem de boa aparência, homem vírgula, né? Aquele demônio simbolizando um homem de boa aparência e outros lá junto com ele, né? Os advogados do demônio. Ele estava consultando seus outros advogados diabólicos sobre isso. Linguagem suja estava saindo de sua boca junto com assóbios e acusando sua mão direita, quer dizer, aquele homem, parecia homem, dizendo: você me diz que nós destruímos as orações da igreja. Nunca parem de orar, gente. O grande despertar foi destruído. Então, ele falando muita besteira para aquele advogado, o advogado dele tinha falado que as orações da igreja tinham sido destruídas. Então, Yeshua continuou. Eu vou até abrir um outro parênteses aqui. Yeshua continuou: como você pode ver, meu remanescente nupcial fiel manteve a fé, suportando o mal e continuar a vencer. O sangue dos mortos provou sua fidelidade. Olhe para a China, olhe para o Oriente Médio, olhe para a África, olhe para a Indonésia, olhem para a América do Sul, olhem para todas as ilhas do mar, olhe para a minha noiva, perseguida em todas as nações. Até a América se manteve, embora todo o inferno tinha sido jogado contra ela. Os fatos falam por si. Maravilha, nosso Jesus, né? E vocês, quando eu estava lendo isso, eu lembrei da China, no WhatsApp, que um dos pastores cristãos tinha sido enforcado, né, e ele estava até rindo. Então aqui está a razão da qual a morte dele foi muito boa, né? Dando mais tempo para outros cristãos. Então é isso que Yeshua está falando aqui, né? Eu acredito que ele estava na Síria, não lembro direito. Então aqui está, a morte dele não aconteceu em vão de forma alguma. Eu tenho autoridade para solicitar uma outra extensão de tempo. Então aqui é o nosso Yeshua pedindo mais tempo para que as pessoas sejam salvas. A defesa pede ao tribunal, que a defesa é ele, uma nova prorrogação do tempo na graça que comprei por meu sangue na cruz. Além disso, eu peço à corte que examine os rolos dos conselhos ocultos escritos antes dos fundamentos da terra, sobre os mistérios da colheita dos fins dos dias. Então, antes da terra existir, já tinham feito, já haviam esses rolos escritos da colheita do nosso tempo. A gente é a colheita, ele já tinha escrito naquele tempo. Este Satanás não tem conhecimento, como nunca foram mostrados a ele. Está escrito ali, bem como a revelação oculta das Escrituras, que a tribulação inicia a era do reino, deve começar somente depois que todas as minhas noivas que são ordenadas à vida eterna forem salvas e chegarem ao conhecimento da verdade. Vocês ouviram isso? Deixa eu repetir aqui. Está escrito, então, nesse papel oficial nos céus, que a tribulação que inicia a era do reino, deve começar somente depois que todas as minhas noiva, que são ordenadas à vida eterna, forem salvas e chegarem ao conhecimento da verdade. Quer dizer, Jesus mesmo está fazendo o caso mesmo
que todos aqueles que tiverem chegar ao arrependimento e aceitar Ele como Messias da vida deles, Jesus falou, enquanto tiver uma pessoa igual essa na terra, a tribulação não pode começar. É isso que ele está falando aqui. A sua noiva, praticamente, né? Os remanescentes, é tudo uma coisa só, tá? Os primeiros frutos, a noiva, os remanescentes, são palavras diferentes que falam a mesma coisa desse grupo de pessoas no final de tempo, que é chamado o tempo da colheita, né? Que estão se arrependendo e dando a vida deles a Cristo, arrependendo de todos os pecados e dando a vida deles a Cristo. Esses são a noiva. Ele continua, esta informação também pode ser encontrada no pergaminho dado por minhas mãos à corte para registro eterno. As evidências escritas nesse manuscrito confirmam e documentam plenamente nossa afirmativa sagrada e justa. Ele fala, embora milhões venham a mim e sejam salvos na tribulação para vir, minha noiva sagrada deve estar preparada agora. Apesar de milhões, como ele falou aqui, está escrito em Apocalipse, há milhões de pessoas que vão se arrepender e entregar a vida deles a Cristo, vão acontecer na tribulação, no fogo, a noiva dele, que antes da tribulação tem que estar preparada para ser levada, para que a tribulação começa. Então veio um momento de silêncio, ninguém se mexeu, os juízes no banco estavam estudando o pergaminho. Então são os juízes junto com Deus. De alguma forma ele havia se multiplicado em 13 pergaminhos, quer dizer, um pergaminho se tornou 13. Todos os juízes, incluindo o pai, leram o pergaminho. Eu tenho que dar uma olhada na redação. Foi escrito em vermelho, foi escrito no sangue de Jesus, sangue de Yeshua. Foi-me dito que, pelo anjo narrador, estava me ajudando a escrever. Tem que ter ajuda mesmo, né, gente? Incrivelmente, enquanto eu escrevia sobre isso, a tinta que saía da minha caneta ficou vermelha de sangue, assim como a duração da descrição dela. Então voltou à tinta preta novamente. Quando ele falava, estava escrevendo Jesus, a tinta se tornou vermelha como sangue, e quando acabou, ela voltou a se tornar preta. Então, continuando, depois de alguma deliberação, houve uma votação. Todo juiz votou, quer dizer, o juiz, Adão, todo juiz que eu li para vocês, né? O rei Davi, Enoque, Daniel, o apóstolo Paulo, João, todo juiz votou a favor dos santos. Bom para a gente, né? para estender um outro período de graça. Não posso divulgar quanto tempo é este. Então, em dezembro, acredito, foi dezembro de 2018, foi quando até os profetas aqui têm falado que o julgamento está para acontecer, quando o Jesus apareceu e falou que ia ser prorrogado mais um tempo, até o início desse ano. Então aqui foi dado o juiz, eles votaram para dar mais tempo para a noiva se arrepender. Aí o pai falou, finalmente o pai, o grande juiz de toda a terra, falou. Ele disse, com base nas evidências apresentadas pela defesa, ou seja, pelo Yeshua, decreto que a promotoria não conseguiu encerrar os últimos dias da graça na terra. Então aqui está, ele decreta a decisão dele feita contra Satanás, que Satanás não conseguiu convencer a corte que o tempo da graça tinha acabado na terra. Uma extensão de tempo foi concedida aos santos da igreja remanescente de casamento. Interessante o jeito que ele falou aqui, né? A noiva. Os santos da igreja remanescente de casamento, que a noiva está para casar, né? No céu, né? Quando Jesus levar aqueles que é dele. Aí o pai continua, no entanto, as dores e os julgamentos do parto na terra não serão interrompidos. Então, o que o pai está falando aqui, gente, é que os julgamentos, as dores de parto, ou seja, os julgamentos que vão acontecer na terra, os terremotos, os dilúvios, essas coisas tudo, vai continuar no seu tempo que foi designado, não vai ser prorrogado.
O Pai está falando isso, porque tem as dores de parto e tem a tribulação, né? E Jesus foi bem claro, como ele falou em Apocalipse, as dores de parto da mulher, né, que vai acontecer. A gente vai começar a ver isso ainda, tá? Vai começar a ver essas coisas que vão matar muita gente. Essas são os julgamentos, tá? E o Pai está falando que os julgamentos de parto da terra não serão interrompidos, quer dizer, eles vão continuar no tempo deles, mas do término dos julgamentos e o tempo do começo da tribulação, o Pai estendeu isso, né? Ele acontece assim, muito junto, como você vê a Bíblia, né? Mas ele estendeu isso pela segunda vez, que a primeira vez foi em 2015, como nós vimos aqui, né? Satanás tem autoridade para governar o joio da terra, os iníquos da terra, por seu consentimento voluntário de acordo com o príncipe do livre-arbítrio dado à raça de Adão no começo da criação. Aqui está, gente. Se vocês não entenderam isso aqui antes, entendeu? Se você prega para Satanás, você adora Satanás, faz para Satanás, Satanás tem a autoridade de governar a sua vida. Aqui está falado aqui, ó. Falado aqui. Ou seja, se você aceitar Satanás de livre arbítrio, muita gente não sabe disso. Eles acham, eu vou fazer isso, essas coisas horríveis aqui, ver esse tipo de filme dessa forma, entendeu? Ver essas coisas horripilantes, fazer feitiçaria, fazer essas coisas todas. Eles acham que eles não sabem que eles fazendo isso, eles estão dando poder a Satanás sobre a vida deles, né? Então isso é uma coisa muito triste realmente. Então o Pai está falando que isso vai continuar, tá? Ele falou que Satanás tem autoridade para governar o joio da terra, os iníquos das trevas, por seu consentimento voluntário, quer dizer, essas pessoas concordaram em fazer essas coisas, porque eles têm o livre-arbítrio de seguir a Deus ou a Satanás, e incrível, até hoje em dia. Então vocês tomem muito